Então, iniciando a gravação aqui, boa noite a todos, né? Eu vou iniciar aqui com um vídeo a respeito das orientações de ensino remoto e aí depois a gente começa com a aula propriamente dita. Então, vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, quando estiver estudando, Vamos lá, né, pessoal? Vou colocar aqui no nosso slide. Boa noite, Laírton. Boa noite, professor. Então, vamos lá, né? Vou
fazer uma revisãozinha a respeito do vídeo que eu tinha passado para vocês darem uma assistida, e aí depois a gente resolve algumas questões e quase que finaliza o conteúdo, os tópicos desse capítulo, né? Na próxima aula a gente finaliza ele falando sobre algumas questões a respeito de torque, mas esse capítulo já está se encerrando. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre forças de condutores. E aí a primeira pergunta que a gente vai falar, tentar estudar esse assunto, é saber qual é o princípio de funcionamento de um liquidificador, de uma furadeira, geralmente de algum objeto que você tem uma energia elétrica atuando sobre ele, e essa energia elétrica faz com que ele rotacione, ou ele entre em movimento. Então a gente tem um conjunto de exemplos dentro da casa da gente que a gente pode utilizar como sendo algo que utiliza energia elétrica, e a partir dessa energia elétrica a gente consegue fazer um movimento, algum tipo de movimento desse objeto. A gente tem um liquidificador, tem a furadeira, tem os os eletrodomésticos de cozinha, né, os eletroeletrônicos, batedeira, mas aí a gente também tem um ventilador, a gente tem, quem tem ar-condicionado em casa, né, que não no meu caso, por exemplo, mas a gente vai ver que tem um sistema como se fosse um ventilador do lado de fora, e todos esses equipamentos, eles se utilizam do movimento de cargas, e eles se utilizam que, a partir desse movimento de cargas, gerar um movimento. Só que esse movimento, eles ocorre exatamente devido a forças. A gente lembra lá de Física 1. Então, se eu tenho um determinado objeto que ele está parado e ele começa a se movimentar, é porque ele está sofrendo algum tipo de força. E aí a gente vai estudar exatamente isso. Como é que um fio que está conduzindo corrente elétrica, ele sofre algum tipo de força se ele estiver conduzindo corrente numa região com campo magnético. Então, além dos ímãs, os condutores eles também estão sujeitos a forças magnéticas. Então, não é só exatamente o ímã, se eu pegar um ímã e botar ele no campo magnético, ele vai sofrer um determinado tipo de força. Não. Eu também tenho que condutores que estão conduzindo correntes elétricas, eles também estão sujeitos a forças magnéticas. Então, vamos lá. A gente podemos a força atuante sobre um condutor, podemos definir a força atuante sobre um condutor a partir da equação da força magnética sobre uma carga em movimento. Então, a gente vai ter aqui que a força magnética sobre uma carga em movimento vai ser dada como sendo a carga vezes a velocidade da sua partícula vezes o campo magnético. E aqui a gente vai ter um produto vetorial desses dois vetores. Lembrando que desse produto vetorial, a gente encontra o valor dele exatamente, ou pelo menos a orientação da força magnética, utilizando a regra da mão direita. Você aponta a palma da mão na direção da velocidade, gira a palma da mão na direção do campo magnético, e aí, no caso, a força ela está sendo indicada exatamente pelo seu polegar. Só que aqui, nesse caso, a gente não está falando sobre uma única carga. A gente está falando sobre um conjunto de cargas. Então, a gente não está falando simplesmente de uma carga Q, a gente está falando de uma corrente I. E aí, como é que a gente pode mensurar essa carga agora para o efeito em relação a uma corrente? A gente pode tomar como exemplo essa figura aqui, que eu peguei lá do livro, texto de vocês. Aqui, eu estou considerando que a minha corrente ela está direcionada para cima. Esse J aqui, vocês lembram o que é esse J, pessoal? Lá de eletricidade e magnetismo 1. O que é o J? O J é a densidade de corrente. Nesse caso, a gente pode imaginar como se fosse, de fato, a quantidade de corrente que está passando por uma determinada área por unidade de área. Então, nesse caso aqui, o nosso J ele pode ser escrito como sendo I dividido pela área da seção transversal desse seu condutor. Se eu considerar simplesmente uma única carga, Q,
essa carga está se deslocando verticalmente para cima, e aí nesse caso aqui, essa carga se deslocando verticalmente para cima, e o campo magnético ele está entrando na superfície ou na tela do seu notebook ou do seu celular. Então a gente vai ter aqui o campo magnético, a velocidade, a gente aponta na direção da velocidade, gira na direção do campo magnético, e a nossa força vai estar apontando exatamente aqui para a esquerda de vocês. Então, essa força é a força que está atuando sobre uma única carga. Mas, nesse caso aqui, eu quero saber a força que está atuando sobre todo o fio. E aí eu vou considerar, por exemplo, a força que está atuando sobre um comprimento L do meu fio. Não vou considerar o meu fio todo, porque eu não sei exatamente como é que é todo esse meu fio, mas eu vou considerar que esse fio é um fio retilíneo de comprimento L. Então, a velocidade, essa velocidade VA, é a velocidade de arrasto, que é definida como sendo a velocidade média dos portadores de carga. Então, esses portadores de carga, eles estão se movendo aleatoriamente dentro desse condutor, mas eles têm uma velocidade média numa determinada direção, que é exatamente a orientação na qual a corrente elétrica está seguindo. Então, esse VA vai ser dado como sendo a minha velocidade média, a velocidade de arrasto das suas partículas. E aí, nesse caso, a força que está atuando sobre uma única partícula vai ser dada como sendo a carga dessa partícula vezes a velocidade dela, no caso aqui vai ser a velocidade de arrasto, vetor o campo magnético. Então, essa daqui vai ser exatamente o valor da força de uma carga. Ah, professor, então como é que a gente vai fazer para poder encontrar a força magnética sobre todo o fio? Então, nesse caso, em vez de eu considerar simplesmente uma única carga, eu vou ter que fazer o somatório sobre todas as cargas. Então, qual é o valor de carga que eu tenho nesse pedaço do meu fio aqui? Se eu considerar que esse meu fio ele tem uma densidade de carga igual a N, então a gente pode dizer que essa densidade de carga é a carga por unidade de volume. Então, nesse caso, eu posso definir a minha carga total como sendo a minha densidade de corrente, que eu vou definir como sendo um L, vezes o volume desse meu condutor. Qual o volume do condutor? O volume do condutor é exatamente a área da seção reta transversal vezes o comprimento desse condutor. Isso daqui é exatamente minha carga, ou a quantidade total de portadores de carga dentro desse comprimento L do meu fio. Isso daqui vai ser a quantidade total vezes, nesse caso aqui, eu vou multiplicar pela carga de cada um desses condutores, então aqui é a quantidade total de portadores de carga, isso daqui é a carga de cada portador, a velocidade média, nesse caso aqui, apesar de cada uma das partículas individualmente, elas poderem estar com velocidade diferente, mas eu tenho uma velocidade média. Então, essa minha velocidade média, ela pode ser caracterizada como sendo a velocidade para cada uma dessas partículas aqui. E agora eu posso só reorganizar esses termos. Densidade de carga por unidade de volume é o meu N. Essa é a minha carga. Posso colocar entre parênteses. E aqui é a minha velocidade de arrasto. Densidade de carga por unidade de volume vezes a carga vezes a velocidade de arrasto. Essa daqui é exatamente a definição que a gente encontrou lá no capítulo 25 do livro de texto de vocês, quando a gente estava falando sobre correntes elétricas, que é exatamente a definição da nossa densidade de corrente. Então, esse termo entre parênteses é a minha densidade de corrente, vezes A, vezes L, vezes B. Então, esse termo entre parênteses é exatamente o meu J, então a minha força total vai ser o J, vezes a área da seção transversal, vezes o L, vezes o B. Só que eu tinha falado para vocês, logo no começo da aula, que a minha densidade de corrente era dada como sendo o produto da corrente, era a divisão da corrente elétrica dividido pela área.
Então, esse produto aqui, de J vezes A, é exatamente o valor da minha corrente elétrica. A corrente elétrica que está passando no seu fio. Então, a força magnética que está atuando sobre o seu fio, considerando um fio retilíneo, ela vai ser dada como sendo a corrente que está atravessando esse fio, vezes o comprimento do meu fio, vezes o campo magnético. Veja que esses valores aqui, esse produto QVAB, eu estou considerando para o caso em que a minha velocidade ela vai ser perpendicular ao meu campo magnético. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Se ela for perpendicular, esses dois forem perpendiculares, o produto vetorial nada mais é do que o produto dos módulos. Mas existem situações em que o meu campo magnético ele não vai ser perpendicular ao fio. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter que encontrar a componente do campo magnético que é perpendicular ao fio. A componente do campo magnético que é perpendicular ao fio é exatamente a componente vezes o valor, vezes o seno de θ, onde esse seno de θ aqui é exatamente o ângulo entre a orientação do seu fio e o campo magnético. Só que esse valor ILB, seno de θ, seno de φ, ele é exatamente a definição do produto vetorial. Então, a gente pode dizer que a força magnética que está atuando sobre um fio, nesse caso aqui, já em termos vetoriais, ele vai ser dado como sendo a corrente elétrica vezes o produto vetorial do comprimento do seu fio vezes o campo magnético. Esse elemento, esse L vetor, você pode interpretar como se fosse um vetor que vai ter o comprimento desse vetor, vai ser exatamente o comprimento do seu fio, e esse vetor ele vai estar apontando exatamente na direção da corrente elétrica. Então, veja que a corrente elétrica em si, ela não é um vetor. A corrente elétrica é simplesmente um módulo. É simplesmente uma grandeza escalar. Então, a corrente ela não tem, digamos assim, um módulo, direção e sentido no termo físico da coisa. Mas a orientação das cargas, do movimento de cargas, sim, né? As cargas estão se movendo e esse movimento de cargas tem uma direção. A carga está se movendo para a direita, a carga está se movendo para a esquerda. Como a gente está utilizando o sentido convencional de corrente elétrica, que é considerando que as cargas positivas que estão se locomovendo, então, nesse caso aqui, esse nosso L aqui é como se fosse o sentido do movimento das cargas positivas. Se a gente considerasse o valor, considerasse as cargas negativas, a gente ia ver que não ia fazer muita diferença, porque o sentido de I ia ser modificado, então, nesse caso aqui, esse I seria negativo, e esse nosso L aqui ele também teria a orientação contrária. Então, independente se eu estou considerando que o movimento é das cargas positivas ou das cargas negativas, num determinado fio, ou o movimento de corrente real ou corrente convencional, todas as duas forças elas apontam na mesma direção. Até aqui tudo ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode responder no chat que eu consigo ver aqui. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza. Isso daí é o caso que eu estou falando do condutor retilíneo, né? Nem sempre a gente vai ter o caso, por exemplo, de um condutor retilíneo. A gente pode ter o caso que o nosso condutor ele faz como um fio, por exemplo, um fio do notebook de vocês, ele está fazendo uma curva no espaço. E aí, nesse caso aí, a gente vai ter que, para poder resolver esse problema, a gente vai ter que separar nosso fio em vários elementos infinitesimais, dl, do seu fio, e aí a sua força sobre esse elemento infinitesimal, ele vai ser dado como sendo I vezes o produto escalar, o produto vetorial de dl com B. E aí, no caso, a nossa força total sobre o fio, ele vai ser dado como sendo a integral sobre todo o seu fio, sobre todo esse comprimento aqui L do seu fio. Para fios retilíneos, isso daí é mais tranquilo, né?
Porque aqui a gente pode dizer que esse produto vetorial nada mais é do que o DL vezes o B vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Se o seu fio ele não for retilíneo, aí pode complicar um pouquinho, porque esse termo aqui, essa integração sobre DL, pode não ser uma integração tão simples. Mas, se você, por exemplo, estiver fazendo a integração sobre um círculo, sobre um hemisfério, sobre um semicírculo, sobre um círculo todo, sobre uma espira quadrada, que ela não seja retilínea, mas que você consiga definir com uma certa facilidade o valor da componente df de cada uma das componentes em cada posição do espaço, aí pode ser que essa integral não seja tão difícil de resolver. Mas, de uma forma geral, quando o seu fio não é retilíneo, a gente pode ter uma complicação na hora de resolver essa integração para poder encontrar o valor dessa força aqui. Então, vamos lá. Vamos resolver alguns probleminhas simples, envolvendo exatamente essa questão das forças sobre condutores. E depois, no finalzinho, eu vou explicar um pouquinho mais sobre a situação aqui de uma força, ou pelo menos um caso particular, de uma força sobre um fio que ele não vai ser retilíneo. Ok? Então, lá no livro texto de vocês, eu não lembro qual é a página, mas era exercício 27.34, ele diz: um fio retilíneo de 2,5 metros conduz uma corrente de 1,5 amperes em uma dada região com um campo magnético da Terra igual a 0,55 graus, do sul ao norte. Ache o módulo e a direção da força que o campo magnético do nosso planeta exerce sobre esse fio se ele tivesse orientado de modo que a corrente esteja fluindo A, do oeste para o leste, B, verticalmente de baixo para cima, C, de norte para o sul. E aí, no D, ele vai e pergunta: a força magnética pode ser grande o suficiente para causar efeitos significativos sobre condições domésticas normais? Então, o que é exatamente esse problema? A gente tem um fio de 2,5 metros, então é um fio, por exemplo, um fio longo, um notebook, por exemplo. Então, você tem um cabo grande do notebook, aí você ligou ele na tomada, e aí você vai lá e está carregando o seu notebook. Está passando uma corrente de 1,5 amperes, então é uma corrente próxima da corrente real da maioria dos aparelhos. Por exemplo, um carregador de celular da gente geralmente fica girando em torno de 1, 2, tem alguns celulares que até 2,5 amperes de corrente que passa pelo seu fio. E ele dá um conjunto de orientações no item A, B e C, das orientações desse fio. E aí, por fim, no item D, ele quer saber exatamente se esse fio está sofrendo determinada força devido ao campo magnético da Terra. Será que isso daí tem efeito suficiente sobre condições domésticas? Por exemplo, se eu ligar o meu notebook aqui, será que a força que esse fio vai sofrer devido ao campo magnético da Terra vai ser grande o suficiente de tal modo que eu possa, por exemplo, deixar o notebook em cima da mesa e de repente o notebook está no chão porque o fio foi puxado com uma força muito forte e derrubou o notebook? Então, logo de cara, o item D, a gente já pode imaginar que é meio absurdo você deixar o notebook carregando ou algum aparelho ligado na tomada e de repente ele cai no chão, a não ser que ele esteja vibrando mesmo, né? Não seja devido a forças magnéticas, mas sim algum tipo de oscilação, trepidação do próprio aparelho no seu funcionamento. Mas aí vamos resolver o nosso item A, B e C para a gente ter uma ideia de quantificar o valor dessa força. Então, vamos lá. Interrompendo o compartilhamento. Estão vendo a luz direitinho, pessoal? Estão vendo a luz? Beleza. Então, vamos lá. Exercício 27.34.
Aqui ele está falando sobre um movimento de cargas elétricas na superfície da Terra. Então, primeiro de tudo, eu vou desenhar aqui rapidamente um plano cartesiano, ou no caso aqui, como se fosse uma roda dos ventos, que é para a gente ter uma ideia de como é que seria essa movimentação, essa orientação das cargas elétricas, ou dessa carga elétrica dentro da superfície da Terra. Então, vou considerar aqui meu eixo vertical. Para cima vai ser o norte, para baixo vai ser o sul, para a direita o leste e para a esquerda o oeste. Então, conseguindo visualizar direitinho, pessoal? Está embaçado, está pequeno. A imagem está boa, professor. Ah, massa. Então, vamos lá. Então, o nosso campo magnético ele é direcionado do sul para o norte. Então, eu já sei aqui que nosso campo magnético ele está apontando aqui do sul para o norte. E ele tem um valor B. As informações é que o meu campo magnético B é de 0,55 Gauss. A outra informação é que o meu fio ele vai ter um comprimento L igual a 2,5 metros e está passando uma corrente elétrica I igual a 1,50 amperes. Essas daqui são as informações a respeito do meu fio, essa daqui do campo magnético que está atuando nessa região. No item A, ele vai falar a respeito exatamente da orientação da minha corrente. No item A, ele está falando que a corrente é do oeste para o leste. Então, a minha corrente é do oeste para o leste. Se a minha corrente ela vai ser do oeste para o leste, então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o nosso campo magnético ele vai ser perpendicular a L. Então, a nossa força magnética ela não vai ser igual a zero. Então, a gente pode fazer o quê? Quero encontrar o valor, por exemplo, a orientação da minha força magnética. Aponto na direção do leste, giro a palma da mão na direção do norte, e aí eu vou ter que a minha força ela vai estar saindo do quadro. Se eu estou considerando o leste para a direita, oeste para a esquerda, norte para cima do quadro e sul para baixo do quadro, saindo do quadro, eu vou ter exatamente a orientação verticalmente de baixo para cima. Então, a minha força magnética ela vai estar apontando de baixo para cima. Então, aqui no nosso item A, eu vou ter que a minha força F ela vai ser vertical de baixo para cima. Então, aqui a gente está fazendo uma análise, inicialmente, só uma análise qualitativa. Vamos agora fazer uma análise quantitativa. Ver qual é o valor dessa força que está atuando sobre esse meu fio para essa condição aqui. Então, a nossa força vai ser dada como sendo a corrente vezes o comprimento do meu fio, vezes o campo magnético, vezes o centro de fio. Eu já falei que meu campo magnético ele vai ser perpendicular à orientação do movimento de cargas dentro do meu fio. Então, esse valor aqui vai ser igual a 1, e aí eu vou ter simplesmente o produto dessas grandezas.
Então, a minha força F nada mais é do que a minha corrente, 1,5, vezes o comprimento do meu fio, 2,5, vezes a intensidade do meu campo magnético. E aí a gente cai agora num pequeno probleminha, né? O meu campo magnético, aqui, ele está de 0,55 Gauss. Mas a minha unidade padrão, a minha unidade do SI do campo magnético, não é Gauss. Qual a unidade do SI, pessoal, para campo magnético? Eu sei que vocês estão aí, viu? Exatamente. É o Tesla. Então, nesse caso aqui, eu tenho que converter essa unidade de 0,55 graus, 0,55 Gauss, para a unidade de Tesla. Qual a relação que eu tenho de Gauss para Tesla? A gente pode olhar lá na tabela do livro de vocês, e eu tenho que 1 Gauss, ele é igual a 10 a menos 4 Tesla. Então, meu campo magnético, a minha força magnética que vai estar atuando sobre esse fio, vai ser 1,5 vezes 1,25 vezes 0,55 vezes 10 elevado a menos 4. Isso daqui dá um valor de 2,1 vezes 10 elevado a menos 4. Dez elevado a menos 4 newtons. Isso aqui é um valor aproximado. Então, vocês conseguem estimar qual seria o valor disso daqui? 2,1 vezes 10 a menos 4 newtons. Se a gente fosse imaginar isso aqui como se fosse o peso de um objeto, isso aqui fosse a força gravitacional, para eu achar a massa, eu ia ter que dividir essa força pela aceleração gravitacional. Se eu considerar a aceleração gravitacional como sendo aproximadamente igual a 10, eu ia ter um objeto com uma massa de 2,1 vezes 10 a menos 5 quilogramas, ou um objeto de aproximadamente 21 miligramas. Então, um objeto de 21 miligramas, ele vai ser uma partícula de 21 miligramas, vai ter exatamente essa força aqui, que vai estar atuando sobre ele, uma força gravitacional, se ele estiver sujeito a uma força gravitacional. Então, a gente pode imaginar que a força que o fio do seu notebook vai sofrer devido a esse campo magnético da Terra é uma força minúscula que ele vai sofrer. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos lá para o item B. A ideia do item B, ela vai ser bem semelhante ao do item A, né? A diferença vai ser o quê? Agora, no nosso item B, a orientação da nossa corrente elétrica não vai ser mais do oeste para o leste, mas ele vai ser verticalmente de baixo para cima. Então, nesse caso aqui, a orientação vai ser de baixo para cima, mas mesmo ela sendo de baixo para cima, o nosso campo magnético ele vai continuar perpendicular à orientação do meu fio. Nesse caso aqui, se a gente fosse imaginar a situação aqui,
de baixo para cima, então a gente ia ter que o nosso campo, a nossa corrente elétrica, o movimento de cargas, ele está saindo aqui de baixo para cima, ou saindo do quadro. Se a gente quiser calcular a força, nesse caso aqui, a nossa força vai ser de onde? Aponta na direção da velocidade, ou da velocidade das cargas, da direção das cargas, gira na direção do campo magnético, e aí, nesse caso aqui, a nossa força vai estar apontando exatamente para a direita. Então, nesse caso aqui, eu já posso escrever que a minha força, ela vai estar apontando do leste para o oeste. Então, eu sei agora a orientação da minha força. Quero saber qual vai ser a orientação, o valor do módulo dessa minha força. Então, nesse caso aqui, mais uma vez, a minha força, ela vai ser dada como sendo I, B, L, seno de φ, só que, mais uma vez, o nosso seno de φ vai ser igual a 1, então, o valor da minha força do item B é exatamente igual ao valor da minha força do item A. A única coisa que vai ser diferente vai ser porque, enquanto que no item A ele estava apontando de baixo para cima, aqui a minha força ela vai estar apontando do leste para o oeste. Então, a nossa força aqui, no item B, vai ser igual a 2,1 vezes 10 a menos 4 newtons. E aí, para finalizar, a gente tem nosso item C. Nosso item C, ele vai dizer que agora o meu fio, ele não está mais transportando corrente, nem de baixo para cima, nem do leste para o oeste. Ele está transportando corrente da direção do norte para o sul. Então, ele está apontando aqui do norte para o sul. Então, nesse caso, a gente vai ter que a orientação do movimento das minhas cargas, dos meus portadores de carga, vai ser exatamente paralelo ou antiparalelo ao meu campo magnético. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o movimento de cargas vai ser do norte para o sul, e aí, para essa situação, a gente vai ter que o nosso campo magnético ele vai ser paralelo a ele. Se nosso campo magnético vai ser paralelo a ele, o módulo da minha força vai ser dado como sendo I vezes L vezes B vezes o seno de 180. Seno de 180 vai ser igual a zero. Então, eu vou ter que a força magnética que vai atuar sobre esse fio, quando ele for antiparalelo ao campo magnético, vai ser igual a zero. E aí, com isso daqui, a gente consegue resolver o nosso item, o nosso problema, o 34. No item D, ele pergunta, a força magnética pode ser grande o suficiente para causar efeitos significativos sob condições domésticas normais? Não, né? A gente já analisou e a gente viu que, se a gente fosse imaginar em termos de massa, essa força aqui, ela exerceu uma força gravitacional minúscula sobre esse fio, e de modo que esse fio ele praticamente não sentiria qualquer tipo de força sobre ele. Ah, professor, mas isso daí, então, a gente não pode utilizar a força magnética para poder fazer medições? Pode em muitas situações. Mas, para situações domésticas, para o nosso dia a dia, para o que a gente vai fazendo, mexendo no notebook, mexendo
o fio de uma geladeira, de um micro-ondas, para esses equipamentos como um todo, de situações domésticas, a força magnética ela não vai interferir em nada, ela não vai praticamente causar nenhum tipo de efeito sobre esses seus equipamentos. Mas em laboratório não. Em laboratório você pode ter equipamentos que em que eles sejam sensíveis o suficiente para que forças dessa magnitude aqui causem efeitos perceptíveis e aí você possa mensurar esses valores aqui. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o modo apresentação, só para a gente visualizar o nosso próximo problema. Então, esse aqui foi o que a gente acabou de responder, o 34. E a gente vai para o seguinte, o 35. O 35, ele diz, um fio longo que conduz uma corrente de 4,5 amperes faz duas dobras de 90 graus, como indicado na figura ao lado. A parte dobrada do fio atravessa o campo magnético uniforme de 0,240 Tesla, orientado como indica a figura e confinado a uma região limitada no espaço. Determine o módulo, a direção e o sentido da força que o campo magnético exerce sobre o fio. Então, antes da gente ir para o quadro, vamos analisar essa situação aí. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu já sei agora que esse meu fio está sofrendo uma determinada força. Vamos considerar cada uma dessas situações. Eu tenho aqui, nesse meu primeiro pedacinho aqui de baixo, que esse meu fio está conduzindo uma corrente aqui da esquerda para a direita. Você está conduzindo uma corrente da esquerda para a direita e o meu campo magnético ele está saindo da tela do computador de vocês. Então, qual seria a orientação dessa força, pessoal? E aí, pessoal? Qual é a orientação da força? A força ela vai ser perpendicular a esses dois, né? Se a gente vai ter que a corrente, se a direção do movimento dos portadores de carga, ela está da direita, ela está na horizontal, e o seu campo magnético, ele também, digamos assim, está na horizontal, mas saindo do quadro, então provavelmente essa força ela vai estar direcionada ou para cima ou para baixo. Então a gente aponta na direção da velocidade, gira a palma da mão na direção que o campo magnético está saindo, então a gente aponta na direção do campo, gira a palma da mão na direção, aponta na direção da corrente, gira na direção do campo magnético, e a gente vai ver que nesse trecho aqui, a sua força magnética está orientada para baixo. Então, nesse pedacinho aqui, a força magnética está orientada para baixo. Se a gente for para esse pedaço aqui superior do fio, ele também vai estar orientado para baixo. Esse fio aqui, a orientação da sua corrente continua sendo exatamente a mesma. A diferença é só que ele está deslocado no espaço. Então, um está aqui e o outro está um pouquinho mais em cima. Mas a orientação de L vai ser exatamente a mesma. Então, a força também vai ser direcionada para baixo. Mas no meu fio vertical, não. Nesse meu pedaço aqui que está vertical, a minha corrente ela está direcionada para cima, o meu L está direcionado para cima, o meu campo magnético ele está apontando para fora da tela, então nesse caso aqui, a minha força ela está apontando para a esquerda. Deixa eu ver aqui, Ctrl L. Não. Então, a minha força magnética, devido a esses fios aqui, ele está apontando para baixo, e nesse trecho aqui, ele está apontando exatamente na direção da para cima,
Está saindo da tela, está apontando aqui para a nossa direita. Então, dos fios que estão na horizontal, a força está para baixo, no fio que está na vertical, ele está apontando para a direita. Então, eu tenho que saber agora como é que eu vou calcular essa força em termos de direção, módulo, direção e sentido, para essa situação aí. Então, vamos lá, né? Vou apagar aqui a luz, a gente resolveu o nosso problema, o próximo. Trinta e cinco. E aí, vamos lá. Refazer nosso desenho aqui. Aí vai ter um trecho horizontal, um trecho vertical e outro trecho horizontal. Esse pedaço como um todo aqui, ele vai ter 60 centímetros e o vertical, ele vai ter um valor de 30 centímetros. A nossa corrente, ela segue exatamente essa orientação. Nosso campo magnético B ele está saindo do quadro. E aí, vamos lá, né? Vou desativar aqui o compartilhamento da tela, para vocês visualizarem melhor. E aí, vamos lá, né? O nosso problema. A gente vai ter aqui o nosso campo magnético que está atuando, fazendo com que haja uma força vertical exatamente nos trechos superior e inferior do meu fio. E esse trecho aí vai ter exatamente um comprimento de 60 centímetros. Então, eu vou ter aqui a minha força F de Y, que nesse caso aqui é a minha força vertical, ela vai ser dada como sendo o comprimento que está na horizontal, que nesse caso aqui vai ser dado como sendo, vou batizar aqui de um LX, vai ser exatamente o comprimento do meu fio que está na horizontal, vezes o valor da minha corrente elétrica, vezes a intensidade do meu campo magnético. Lembrando que a intensidade do meu campo magnético B, ele vai ser de 0,240 Tesla, e a minha corrente elétrica vai ser de 4,50 amperes. Relembrando, direção da corrente gira na direção do campo magnético que está saindo do quadro, a nossa força está apontando para baixo, tanto nesse trecho do fio, quanto nesse trecho do fio aqui. Então, eu vou inserir um sinal negativo, só para poder dizer que essa é a minha força magnética em Y, ela está apontando para baixo. E aí a gente faz a substituição dos valores. Menos 0,60 vezes 4,5 vezes 2, ou 0,24. E aí a gente vai ter um valor de menos
f de y igual a menos 0,648 newtons. Esse aqui vai ser o valor do meu f de y. Até aqui tudo ok, pessoal? Ok, então, tá bom? Beleza, valeu. Então, vamos calcular agora o nosso f de x. Nosso f de x, nessa situação aqui, a orientação da minha corrente está para cima e o meu campo magnético está saindo do quadro. Então, a minha força, nesse trecho aqui, vertical, ele é orientada horizontalmente da esquerda para a direita. Então, nosso f de x, ele já tem aqui um valor positivo. Vou definir esse valor positivo pela orientação que eu defini pela regra da mão direita. Vai ser o nosso L de y, o comprimento do meu fio que está na direção de y, vezes a corrente, vezes o campo magnético. Então, nesse caso aqui, a gente vai simplesmente substituir os valores e encontra o valor de 0,324. Então, nosso f de x vai ser igual a 0,324 newtons. Essa daqui vai ser o valor da nossa força em x e a nossa força em y. Vamos finalizar nosso problema. Ele quer saber o valor do módulo o valor da força em módulo, direção e sentido. Nesse caso aqui, o módulo da minha força, lembrando lá das física 1, vai ser dado como sendo a raiz de f de x ao quadrado mais f de y ao quadrado. E aí, nesse caso, a nossa força ela vai ser dada como sendo esse termo aqui ao quadrado mais 0,648 ao quadrado, a raiz desse termo 0,725. 0,725 newtons. Esse aqui vai ser o valor da força em termos de módulo. A gente quer saber ainda em termos de orientação e sentido. Então, para a gente fazer isso, a gente calcula a tangente do ângulo em relação ao eixo x. Então, a tangente de θ, ela vai ser dada como sendo o arco tangente de f de y sobre f de x. Então, o nosso θ na calculadora, a tangente de menos 0,624 dividido por 0,324, que dá igual a 62,6 graus. Está correto aonde esse valor? Ou menos 62,6 graus. Como é que a gente pode verificar se esse valor está correto? Sempre que a gente estiver calculando o arco tangente de determinado valor, a gente sempre tem que ter muito cuidado para saber se a nossa calculadora deu a nossa resposta no quadrante correto. Nesse caso aqui, menos 62,6 graus, ele está apontando na direção do quarto quadrante.
Na direção do quarto quadrante, o meu x é positivo e o meu y é negativo. Nesse caso aqui, eu tenho meu x positivo e meu y negativo. Então, de fato, essa nossa resposta aqui, de menos 62,6 graus, é a nossa solução correta. Então, a gente vai ter aqui que essa daqui resolve o nosso problema 35. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade aqui, né? O pessoal resolveu fugir da sala, rapaz. Ficou só total. Então, vamos lá. Vamos lá. Para poder finalizar essa parte aqui. Teria um outro probleminha para resolver aqui, mas a ideia vai ser exatamente a mesma, né? Aqui tem a questão 36, dizia que um eletroímã produz um campo magnético de 0,55 Tesla em uma região cilíndrica do espaço entre dois polos com raio igual a 2,5 centímetros. Em um fio retilíneo passa no centro dessa região, conduzindo uma corrente igual a 10,8 amperes e possui uma direção perpendicular ao eixo do cilindro do fio e ao do campo magnético. E ele pergunta qual o módulo da força que vai atuar sobre esse fio. Então, a ideia de resolver esse problema vai ser exatamente igual a dos outros dois problemas que eu resolvi, né? Vamos lá. O campo magnético, 0,550 Tesla. No caso, esse meu fio, ele está passando sobre uma região perpendicular ao eixo do cilindro. Então, ele está passando, a gente pode imaginar o cilindro aqui, ele está passando atravessando o eixo desse cilindro. Então, se ele está passando atravessando o eixo do cilindro, qual vai ser o comprimento desse fio? Se o raio do cilindro é 2,5 centímetros, ele está atravessando exatamente o diâmetro. Então, ele está atravessando 2 vezes o raio do cilindro. Então, o comprimento desse meu fio vai ser de 5 centímetros. A corrente que esse fio está conduzindo vai ser uma corrente de 10,8 amperes. Só que aí, essa corrente de 10,8 amperes, o movimento dos portadores de carga, vai ser perpendicular ao do campo magnético. O campo magnético está passando exatamente perpendicularmente paralelo ao eixo do cilindro. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai simplesmente multiplicar todos os valores. Vou multiplicar o 0,550 Tesla vezes 2 vezes o raio, que nesse caso aqui ele está atravessando exatamente considerando de uma extremidade à outra da lateral do seu cilindro, vezes a corrente. Teria vezes um seno de φ, mas nesse caso aqui, o ângulo entre a orientação dos portadores de carga e do campo magnético é um ângulo de 90 graus. Então, esse seno vai ser igual a 1. E aí, a gente poderia simplesmente fazer a multiplicação de todos esses valores aqui. 0,55 vezes 0,05, já que a gente está considerando 5 centímetros, ou 0,05 metros, vezes 10,8 amperes, e a gente ia ter uma corrente, uma força magnética de aproximadamente 0,3 newtons. Então, esse problema é um problema bem simples de ser resolvido também. E aí, vamos falar sobre a força em condutores curvos. O que aconteceria, pessoal, se o nosso condutor ele não fosse linear, ele fosse curvo? Então, se ele não fosse linear, quando a gente fosse calcular o valor da força magnética sobre cada um desses fios, desse trecho aqui, a gente ia ter que fazer um somatório
porque para cada direção eu vou ter um valor df diferente. E aí a gente não pode simplesmente fazer a multiplicação da corrente e do comprimento do seu fio pelo valor do campo magnético. A gente ia ter que calcular pedaço a pedaço. Eu considerei esse exemplo aqui no fio, no livro. A gente ia ter um fio, por exemplo. Esse fio ele estava vindo. A gente tem um campo magnético que está para fora da tela do celular de você, por exemplo. Está para fora, saindo da tela do celular, mas eu tenho um fio conduzindo corrente, entrando na tela do celular. Até esse trecho bem aqui. Que a gente tem aqui o corrente e dentro. Então, a gente já resolveu o problema aqui, dizendo que se a corrente ela for paralela ou antiparalela ao seu campo magnético, então, nesse caso aí, não está atuando força sobre ele. Só que aí, quando chegasse nesse ponto aqui, você fazia uma dobra no seu fio, de tal modo que ele, a partir desse ponto, ele fazia esse movimento semicircular, dava essa meia volta aqui, e quando chegasse nesse ponto, ele percorria um comprimento L do seu fio, de forma que fosse paralelo, perpendicular ao seu campo magnético. E aí, a partir disso daqui, a gente vai ter que calcular o campo magnético que esse fio, a força magnética que esse fio está sofrendo. Nesse trecho aqui, que é o meu fio retilíneo, a gente consegue calcular fácil. A gente já calculou aqui antes. A gente vai ter que o campo magnético, ele vai ser perpendicular à orientação dos portadores de carga. Então, esse daqui, esse seno de φ ia ser igual a 1. E aí a gente ia ter que o campo, a força magnética que esse trecho aqui, dessa parte dobrada aqui do fio, onde termina a parte circular, até aqui, essa parte retilínea, ia ser nada mais, nada menos do que o campo magnético vezes a corrente vezes o comprimento do fio, que era exatamente igual a L. Mas qual é a força que a gente vai sofrer nesse trecho aqui que é circular? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que calcular qual vai ser o valor da força que está atuando sobre um determinado elemento do seu fio, um elemento dl do seu fio. Então, nesse elemento dl, a gente imaginar que ele sai pela tangente, a gente vai ter que, eu posso apontar na direção do dl, gira na direção saindo do quadro, que é na direção do campo magnético, e aí a nossa força ela vai estar apontando aqui radialmente para fora do seu círculo. Ok, então? Então, se ela está saindo aí radialmente a esse movimento circular aqui, ou semicircular, se eu definir esse ângulo como sendo um ângulo θ, eu posso decompor esse df em duas componentes. Um df de x e um df de y. O meu df de x vai ser dado exatamente como sendo o meu df vezes o cosseno de θ, e o meu dy vai ser o df vezes o seno de θ. Só que o meu df vai ser dado como sendo o quê? A corrente vezes o meu elemento dl vezes o meu campo magnético. Nesse caso aqui, independente de qual seja a posição que eu esteja no meu fio aqui, o meu dl que eu esteja considerando, o meu dl vai ser sempre perpendicular ao meu campo magnético. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o meu dl vai estar aqui, mas o meu campo magnético vai estar saindo do quadro. Vai ter um ângulo de 90 graus entre ele. Se eu considerar o trecho aqui em cima, o meu dl vai continuar fazendo um ângulo de 90 graus. Se eu considerar um trecho mais aqui embaixo, também vai estar fazendo um ângulo de 90 graus. Então, sempre o seno de φ vai ser igual a 1. Então, qual é o valor desse meu dl? Eu posso escrever esse meu dl em termos de θ, de θ. De tal modo que esse meu dl ele pode ser escrito como sendo o raio do meu movimento, desse meu semicírculo, vezes o meu dθ, que é exatamente a minha variação do ângulo. Nesse caso aqui, se eu estou considerando esse ponto aqui,
inicial, eu vou ter que um ângulo, essa minha posição vai ser igual a r θ, ou r0. R vezes 0, se eu estiver considerando o início aqui. No final do meu movimento, o comprimento do meu fio vai ser dado como sendo R vezes π, ou πr, que é exatamente o meu ângulo aqui, tratado em termos de radiano. Então, eu posso reescrever essas nossas equações, meu df e meu dy, em termos de df vai ser dado como sendo I, que é o valor da minha corrente, vezes R dθ, que vai ser o nosso dl, vezes o campo magnético, vezes o cosseno de θ. Já o nosso dy, desculpa que aqui é um y, viu? O nosso dy, ele vai ser dado como sendo I vezes R dθ, vezes B, seno de θ. E aí a gente vai calcular agora qual vai ser esses valores aí. Se eu quero saber qual vai ser a minha força total em X, eu vou ter que integrar esses meus df aqui em torno de todo o θ. Da mesma forma, se eu quiser encontrar o meu valor de y, eu vou ter que fazer essa integração aqui sobre o meu ângulo θ total. Qual seria essa integração? O meu θ ele vai variar de quanto até quanto? Nesse ponto aqui, o meu ângulo θ é igual a zero. No final desse movimento, como eu estou fazendo só meia volta, vai ser exatamente π. Exatamente, Tauan. Então, o nosso movimento aqui ele vai até de 0 até π. Então, para encontrar f de x, eu vou ter I vezes R vezes B. Todos esses termos aqui são constantes, então eu posso retirar ele da integração. Vezes a integral de 0 até π de cosseno de θ dθ. A integral do cosseno, ela vai dar seno. Integral, o seno de π é igual a zero. Da mesma forma que o seno de zero é igual a zero. Então, essa integral como um todo aqui, ela vai ser igual a zero. Só que quando eu vou calcular a minha componente y, não. A minha componente y é diferente. Então, meu f de y, ela vai ser dado como sendo I vezes R vezes B, da integral de 0 até π, seno de θ dθ. A integral de seno de θ vai ser menos cosseno de θ. Só que aí, quando eu faço os limites de integração, considerando menos cosseno de θ de 0 até π, essa integral como um todo aqui, ela vai dar igual a 2. Então, o nosso f de y ele vai ser dado como sendo 2 vezes I vezes R vezes B. Ou, em termos absolutos, né? A força que vai estar atuando sobre esse meu elemento do fio aqui, que está nesse movimento semicircular, ele vai ser dado como sendo 2 vezes I vezes R vezes B, na direção de J, no caso J positivo, que é direcionado verticalmente para cima. Esse daqui é o valor da força que está atuando sobre esse elemento de fio aqui, que é o elemento de fio curvo. Esse elemento de fio aqui, que é retilíneo, a gente já calculou, a gente já discutiu o valor dele logo no começo. Então, se eu quiser saber a força total que esse fio aqui está sofrendo, eu simplesmente vou somar esse 2IRB mais o meu ILB, que é exatamente o valor da força que está atuando sobre esse comprimento aqui retilíneo do fio. Ok? Então, a teoria que a gente tinha para poder falar sobre essa parte de fios conduzindo corrente vai ser basicamente só isso daqui mesmo. Na próxima sessão, eu vou finalizar o conteúdo do livro, ou do livro não, o conteúdo do capítulo, falando exatamente sobre o torque que pode atuar sobre um determinado fio. A gente vai ter agora a situação que eu já sei que um fio conduzindo corrente, ele sofre um determinado tipo de força. Mas se, dependendo da forma com que essa corrente está passando por dentro desse meu fio, ou a forma com que esse meu fio está moldado,
eu posso fazer com que ele tenha um movimento, tenha um torque sobre ele, e ele gere esse movimento de rotação. E é exatamente isso daí que vai explicar por que é que, na hora que eu boto uma corrente elétrica sobre um determinado aparelho, ele faz um movimento de rotação, ele faz com que uma determinada bobina ela começa a girar, um determinado eixo, uma espira. E aí, com isso daí, a gente vai conseguir entender, pelo menos minimamente agora, como é que funciona, por exemplo, esses equipamentos, esses eletrodomésticos que trabalham com a rotação de alguma coisa, né? Um ventilador, uma furadeira, um liquidificador, uma batedeira e equipamentos desse tipo. Então, por hoje é só. Eu estou encerrando aqui. E aí, a gente se vê novamente na sexta-feira. Ok? Boa noite e até mais.